Oi, lindas! Nosso devocional de hoje é o penúltimo capítulo do livro de João, capítulo 20. Nós lemos no capítulo 19 o sepultamento de Jesus e agora nós vamos dar continuidade. O capítulo 20 fala sobre a ressurreição. Aleluia! Vamos orar? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, estamos diante da Tua presença nesse momento para pedir a Ti, Espírito Santo, que leia conosco a Tua palavra, que ministre aos nossos corações, faça cair toda a escama dos nossos olhos para que possamos entender as Tuas Escrituras, que o Senhor possa vir a trabalhar em nosso coração, Senhor, através da Tua palavra, que essa palavra seja plantada no coração de cada uma que esteja participando desse devocional. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra gere seus frutos e que esses frutos alimentem a outras pessoas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, que a semente do Senhor seja plantada também naquelas que não estão conseguindo fazer o devocional. Que o Senhor venha, Espírito Santo, alcançá-las. E que o Senhor venha, Espírito Santo, através do teu convencimento, tocá-las para que elas possam também viver o extraordinário do Senhor através da tua palavra. Nós oramos e pedimos por todas que estão no grupo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos lá. A ressurreição, capítulo 20. No primeiro dia da semana, bem cedo, ou seja, Jesus foi sepultado numa sexta-feira, sábado era a festa da Páscoa, né? E aqui tá dizendo que no primeiro dia da semana, bem cedo, só que o primeiro dia da semana para eles naquela época era o domingo, né? No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, imagina essa cena. Maria Madalena chegou lá para visitar o túmulo de Jesus e a pedra tinha sido removida. Só que lembra que a gente já conversou sobre essas questões dos túmulos daquela época? Não era uma simples pedra. Precisava da ajuda de não sei quantos homens para colocar e tirar uma pedra daquela. Era extremamente pesada. Versículo 2. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, no caso João, né? E disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Olha só, Maria Madalena chegou ali, viu que a pedra tinha sido removida e foi correndo contar para quem? Para Pedro, o mais impulsivo, 880, e para João, cheio de amor próprio, né? O discípulo que Jesus amava. E falou: olha, tiraram o Senhor do sepulcro, não sabemos onde o colocaram. Eles nem cogitaram o fato, a possibilidade da ressurreição. Eles pensaram que alguém havia roubado o corpo de Jesus, né? O versículo 3. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro. Gente, João é incrível o amor próprio dele, olha só. Ele tá falando que ele fez questão de colocar que os dois correram, mas que só ele foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Pra quê, né? Mas ele quis colocar esse fato, esse detalhe, que ele venceu ali Pedro na corrida. Ai, só João mesmo. Versículo 5. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, ele faz questão de falar isso, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Ou seja, Jesus deixou ali o lenço que tampava a cabeça dele dobradinho à parte. Que ladrão que faria isso, né? Se ele tivesse sido, de fato, com o corpo roubado, né? Versículo 6. Não, perdão, versículo 7. Bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Versículo 8. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, outra vez, João, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Gente, os discípulos ainda não tinham tido essa compreensão de que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Porque a raiz disso, que ele ressuscitou dos mortos, nós vamos ver o porquê disso aqui agora, mais pra frente. Não vou falar muito sobre isso, vamos ler.
Jesus aparece a Maria Madalena. Versículo 10. Os discípulos voltaram para casa. Não encontraram Jesus, encontraram lá a faixa da cabeça dele dobradinha, as faixas de linho ali pelo espaço, mas não encontraram Jesus. Versículo 11. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Então os discípulos João e Pedro voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos, olha que coisa linda, vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus. Um anjo estava sentado na cabeceira e o outro anjo estava sentado nos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu Maria Madalena. E continuou: e não sei onde puseram o meu Senhor. Versículo 14. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas ela não reconheceu que era Jesus. E disse Jesus a ela: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, olha só, gente, como as coisas de Deus é misteriosa, né? Era Jesus, porém ela não estava conhecendo ele, porque ainda não tinha sido tirada aquelas escamas dos olhos dela para que ela enxergasse de fato Jesus, né? Então, às vezes a gente está lado a lado com um grande propósito, com um grande milagre, mas a gente está com os olhos tampados espiritualmente e não estamos enxergando que estamos de cara com o milagre, que estamos de cara com a vitória, que estamos de cara diante de uma situação que pode transformar a nossa vida. E isso aconteceu com ela. Então, pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Ela estava achando que Jesus era um jardineiro e falou assim: olha, se você, né, jardineiro, levou Jesus embora, fala para mim onde você colocou que eu o levarei. Só que Jesus disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Então, quando Jesus chamou Maria pelo nome, né, as escamas dos olhos dela caíram e ela reconheceu que era Jesus e chamou Rabone, que significa em aramaico, mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. 17. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Então Jesus estava dizendo para Maria: ó, eu ainda não voltei para o meu Pai. Ele tinha acabado de ressuscitar dos mortos. Ele ainda não tinha subido aos céus. Então ele falou: vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes que estou voltando para meu Pai e Pai de todos vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Versículo 18. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou. E como que Jesus entrou com as portas trancadas? Mistério, né? Então Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Ele mostrou as mãos que haviam sido perfuradas e o lado que havia sido perfurado, e quando fora perfurado saiu sangue e água. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. E novamente Jesus disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. E se não os perdoarem, não estarão perdoados. Gente, olha que forte isso. Jesus disse que se nós perdoamos os pecados das pessoas, aqueles que é cometido contra nós mesmos, e aqueles dos quais a gente toma dores de outras pessoas e acabamos guardando rancor, né? Jesus está dizendo: se vocês perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. E se não os perdoarem, não estarão perdoados. Se nós perdoamos aqueles que nos ofendem, os pecados que cometeram, Deus também nos perdoa nos nossos, porque nós também somos pecadores e pecamos todos os dias.
Mas se nós não perdoarmos, se nós não liberarmos o perdão e guardarmos mágoa e rancor, Jesus disse que Deus também não nos perdoará. Deus é justo. Então, se nós perdoarmos, Deus nos perdoa. Se nós não perdoarmos as pessoas, Deus também não perdoa os nossos próprios pecados. Jesus aparece a Tomé, versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Então, ele não viu Jesus chegando ali, né? Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas Tomé lhes disse, se eu não ver as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Misericórdia, né? Às vezes a gente tá igual Tomé. Difícil de crer, né? Misericórdia. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, novamente, né? Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia, Tomé. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não me viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos. Gente, porque entrar 2 vezes com a porta trancada, para mim também é um sinal milagroso. Porque que mistério é esse que ele conseguiu entrar com a porta trancada? Que ele é Deus, ele é o próprio Deus. Então, para mim, é extraordinário isso. Extraordinário. Então, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Que lindo, né? Esse versículo 31 do capítulo 20, João está dizendo aqui, pessoal, nós que estamos lendo, mulheres, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados aqui nesse livro. Ou seja, João está dizendo aqui nesse livro tem alguns apenas. Mas estes foram escritos para que nós, que estamos lendo, creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nisto, tenhamos vida em seu nome. Aleluia, aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua ressurreição. Nós te agradecemos, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor é presente em nossas vidas. Obrigada, Jesus, pela morte de cruz, pela ressurreição, por ter ressuscitado dos mortos. E agora, o Senhor está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O Senhor deixou o Consolador conosco, que é o Espírito Santo de Deus, o qual nos ensina todas as coisas. Senhor, muito obrigada. Que essa palavra seja plantada a semente no coração de cada mulher que está participando do grupo de devocional. Que o Senhor venha dar forças para aquelas que não estão conseguindo participar. Que o Senhor venha dar força e impulso para que elas cliquem nos vídeos e consigam participar de acordo com a sua realidade, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro por cada uma, Senhor. Que essa palavra seja plantada numa semente em nossos corações. Nós te adoramos, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.